Meus queridos jovens, a paz do Senhor. É uma alegria poder, nesse dia, um dia do Senhor, dia de domingo, lecionar e aprendermos juntos da palavra de Deus. Antes de nós falarmos da lição, quero lembrá-los da importância de você dar um like, da importância de você incentivar outros também a se inscreverem no nosso canal. Isso é muito importante para a divulgação do nosso material, para a divulgação da palavra de Deus, a fim de que alcancemos outras pessoas por louvor da glória de Deus. Então faça isso, não esqueça sempre de dar um like e de auxiliar outros para que se inscrevam no nosso canal. Muito bem? Nós iremos, nesta manhã de domingo, estudarmos a lição de número 8, dia 21 de fevereiro de 2021. E então nós iremos, nesse exato momento, orar a Deus para iniciarmos essa aula, para que o Senhor fale aos nossos corações. Feche os teus olhos comigo, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por esse dia, Senhor. Um dia que o Senhor tem reservado para nós cultuarmos a Ti, aprendermos mais do Senhor. E nesta manhã, Senhor, nós queremos pedir a Tua graça para que o Senhor fale aos nossos corações, fale ao coração de cada jovem agora que me escuta, Senhor. Por louvor da Tua glória, que possamos, ó Deus, depois dessa aula, termos, ó Deus, um entendimento melhor sobre, Senhor, a importância da intercessão. Então, assim nós oramos ao Senhor, nós te pedimos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, abram a vossa revista, por favor, é importante que você também tenha a Bíblia, perto de você, para nós estudarmos essa lição de número 8, que tem por tema Abacuque, a intercessão de um homem cheio de esperança. O nosso texto do dia diz assim: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque, capítulo 3, versículo 2. A síntese diz assim: a intercessão é uma prática preciosa aos filhos de Deus. Aprendemos com Abacuque o valor do ato de interceder e com ele descobriu o valor da fé e o segredo da esperança. Muito bem, o nosso texto bíblico ele está registrado no capítulo 3 de Abacuque. Quero incentivar você, jovem, que ainda não teve, quem sabe, a oportunidade de ler todo o livro de Abacuque, que você o faça. É um livro pequeno, de apenas 3 capítulos, mas é um livro recheado de muita aventura. É um livro recheado de algo muito esplendoroso, muito grandioso para as nossas vidas, para a sua vida como jovem. E o nosso texto bíblico está em Abacuque, capítulo 3, o verso 4, o verso 6, e depois o verso 15 ao verso 19. Eu quero ler com você, diz assim o texto bíblico da nossa revista. E o seu resplendor era como a luz, raios brilhantes saíam da sua mão, e ali estava o esconderijo da sua força. Adiante dele ia a peste e os raios de fogo sob os seus pés. Parou e mediu a terra. Olhou e separou as nações. E os montes perpétuos foram esmiuçados, os outeiros eternos se encurvaram, o andar eterno é seu. Versículo 15. Tu com os teus cavalos marchaste pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação,
Jeová, o Senhor é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Para o cantor mor, sobre os meus instrumentos de música. Muito bem, queridos, eu queria, antes de nós entrarmos propriamente dito na nossa lição, queria fazer aqui um pano de fundo, um panorama do que estava acontecendo. É importante sabermos isso para entendermos melhor a lição. O profeta Abacuque, ele é um profeta contemporâneo do profeta Jeremias. O profeta Abacuque, ele vai receber de Deus uma revelação assustadora. É isso mesmo, assustadora, ao ponto de ele ficar em pânico. Imagina, naquela época, como se Deus fizesse passar um filme de ação, um filme de luta, um filme de muito sangue, passar isso na frente do profeta Abacuque. Ele ficou desesperado com o que Deus revelou a ele. Da mesma forma, quando nós assistimos um filme da Marvel ou outro filme de Hollywood, esses filmes violentos, onde a espada corta as pessoas pelo meio, tira os braços, corta a cabeça, sangue voando para todo quanto é lado. É mais ou menos isso que Abacuque está vislumbrando, enxergando da parte de Deus para ele. Deus está revelando isso a ele. Por quê? Porque Deus está mostrando que o povo que Deus vai usar para impor o seu juízo ao povo judeu era um povo desse jeito, um povo truculento, um povo mau, um povo que, com o seu exército, quando entrava numa cidade, que eles entravam para destruir, eles não só destruíam, não só queimavam, eles tinham prazer de encerrar as pessoas ao meio, eles tinham prazer de ver as pessoas sofrendo. Eles não só enfiavam a espada e matavam uma pessoa, eles tinham prazer de pegar uma mulher grávida e partir ela no meio, tirar a criança e deixar a mãe agonizando com a criança na mão. Coisas terríveis. A fama deste povo era uma fama terrível. Então Abacuque está sendo alertado por Deus que virá o juízo. E isso passa na mente, aos olhos de Abacuque, ele está estarrecido. Por quê? Porque Deus vai usar um povo mais violento, um povo mais rebelde, um povo mais iníquo, para castigar o povo de Deus, que no caso seriam os judeus. E é interessante isso para a gente entender que Abacuque ele é contemporâneo de Jeremias e nós sabemos o quanto Jeremias sofreu por avisar, por profetizar, por alertar o povo de que o juízo de Deus estava chegando. Mas o povo não deu atenção aos profetas. O povo não ouviu os profetas. Então Abacuque recebe isso de Deus e sofre e questiona a Deus a respeito. Senhor, por quê? Até quando? Se você abrir a sua Bíblia comigo, no capítulo 1 de Abacuque, você verá Abacuque questionando, indagando, até quando, Senhor? A página 1337 do nosso devocional. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei, violência, e não salvarás? Por que razão me mostra a iniquidade e me fazes ver a opressão? Então, observa que ele está aqui questionando Deus por causa de toda essa destruição. É claro que este questionamento, meus queridos jovens, não é um questionamento egoísta, não é um questionamento por sua vanglória, não. É um questionamento, nós vamos ver na lição, porque ele tinha uma intimidade com Deus e ele é um intercessor, ele entra para interceder pelo povo, para que Deus tenha misericórdia. Então, nós veremos nessa lição o que vai acontecer, né, com o profeta Abacuque e aquilo que nós iremos extrair da parte de Deus para nós nesta lição. Muito bem, feito então esse pano de fundo, né, do que estava acontecendo, né, com o povo de Judá. O povo de Judá, lembrar os queridos alunos que Judá era o reino do sul, né, o reino já havia se dividido, o reino do norte já havia sido destruído, no caso pelos assírios. Tá? Então agora
vinha o juízo de Deus para o reino do sul, o reino do norte, melhor dizendo, já estava destruído pelos assírios e agora o reino do sul seria destruído pelos caldeus, por Babilônia. É importante a gente entender isso geograficamente, ter isso na nossa mente para a gente poder entender o que está acontecendo, o que Deus está fazendo. Nós lembramos que o reino do norte, ele tinha por capital Samaria e o reino do sul tinha por capital Jerusalém. Por isso, quando você lê no Novo Testamento que os judeus não lidavam com os samaritanos, é exatamente por isso. Uma das coisas, né, é por isso também, porque o samaritano, ele se misturou, o povo, eles se misturaram com os outros povos, eles não tinham uma linhagem direta. O judeu não, o povo do sul não. Depois da Babilônia, depois que eles vão cativo, eles retornam. Como nós já vimos nas lições passadas, por exemplo, quando Neemias, nós estudamos sobre Neemias, se eu não me engano, na lição 5, que o povo retornou, os judeus retornaram e eles mantiveram a linhagem. Então eles mantiveram a linhagem por causa do plano de salvação de Deus, a linhagem davídica, no qual veria o Messias, Jesus Cristo. Então é importante entendermos isso, que aqui, especificamente, essa situação aqui é para o reino do sul, no caso Jerusalém, no caso Judá e Benjamim. Então aqui o reino do sul. Muito bem. Então, dito isso, para que a gente possa entender o plano de fundo, o que está acontecendo, vamos aqui à introdução. Nessa lição, juntos aprenderemos acerca da resposta dada por Deus e quais as circunstâncias que fazem parte deste triste momento da história de Judá. Que possamos nos fortalecer e com convicção anunciar a todos que ainda é tempo para arrependimento e conversão dos seus maus caminhos. Isso é importante, queridos jovens, é muito importante isso. Da mesma forma que Deus usou seus profetas no passado, como eu disse aqui, profeta Jeremias e Abacuque, que são contemporâneos, para avisar o povo da destruição, das suas maldades, da sua iniquidade, de se arrependerem, voltarem os seus caminhos ao Senhor. Da mesma forma, meu querido jovem, preste atenção nisso. Deus tem falado aos nossos corações, Deus tem falado aos seus corações, ao teu coração. Tem usado homens de Deus, tem usado os vossos pastores, tem usado o púlpito de nossas igrejas para alertá-los que é importante nós nos afastarmos das coisas do mundo, nos envolvermos com as coisas de Deus. Por quê? Porque o juízo está próximo. Nós cremos sim que Jesus está voltando. E, querido, depois que Jesus voltar, e então como será aquele que não subiu, aquele que não ouviu o seu nome ser chamado? Então é agora a oportunidade de nós nos voltarmos para Deus. Assim como Abacuque pregou, assim como Jeremias pregou, nós estamos pregando para que haja arrependimento, para que haja conversão, para que a gente abandone as coisas do mundo, dessa vida e nos envolvemos com as coisas de Deus. Muito bem. Primeiro ponto da revista, na nossa lição, vai falar exatamente sobre a iniquidade de Judá. Aí vai falar no número 1 aqui sobre o caos e o sofrimento. E exatamente o que eu disse aqui, que em Judá imperava um panorama de injustiças, perversidades e abominações. Já não havia mais um interesse legítimo para o arrependimento e o retorno aos caminhos do Senhor. E, infelizmente, essa situação se agravava cada vez mais. Esse foi o tempo em que Abacuque, assim também como Jeremias, como vimos anteriormente, como eu falei para vocês, exerceu o seu ministério. Ou seja, o povo estava envolvido com as coisas do mundo, com os deuses pagãos, e infelizmente essa situação só se agravava. Não é diferente hoje. Nós estamos vivendo exatamente como esses dias. A cada dia as coisas estão se agravando, piorando, a iniquidade está aumentando e o amor está se esfriando. Continuando aqui, como vimos, então, para um homem com a sensibilidade e a devoção a Deus, essa realidade era por demais sofrível. Queridos, e é exatamente assim. Eu queria que você, meu jovem, prestasse muita atenção nisso, porque nós, como homens de Deus, como eu, por exemplo, como teu pastor, como eu sofro ao ver vários jovens caminhando por caminhos que não deveriam caminhar, querendo passar por caminhos que não deveriam passar, e é sofrível sim,
porque não consegue enxergar a realidade dos fatos. E aqui, este homem de Deus, Abacuque, ele via essa realidade e ele sofria com isso. Para termos uma ideia, ao longo dos 3 capítulos do livro do profeta Abacuque, a palavra Hamas é citada 6 vezes. E aí diz aqui, qual é o significado dessa palavra hebraica tão antiga? Ela faz referência a uma violência extrema e desmedida. Tal expressão revela o pânico que reinava entre as pessoas mais fragilizadas e também as que não se permitiam corromper com as iniquidades. Então, ou seja, era um tempo de violência extrema e desmedida. O povo de Judá, queridos, eles se perverteram tanto, eles se atolaram tanto no pecado, que diz a palavra de Deus que eles eram piores do que os outros povos. Olha a capacidade do ser humano que mesmo que conhece a Deus, mesmo que conheça a Deus, eu digo assim, teologicamente, conhece a Deus pela Escritura, mas não se envolve com Deus, não deixa Deus usar a vida dele. Olha a capacidade dessas pessoas. E este povo estava vivendo momentos assim, terrível. Muito bem. No segundo, no 2, vivendo em tempos de iniquidade. O caos vivido por Judá em seus últimos dias, antes do cativeiro, pode ser percebido em nosso cotidiano também, foi o que nós falamos. O mundo atual passa por momentos onde a iniquidade tem se multiplicado e as consequências têm sido cada vez mais desastrosas. Aí diz aqui o comentarista, a destruição da família e a condenação do padrão de vida santificada. Queridos, isso está claro no nosso meio. O quanto essa sociedade má, essa sociedade afastada de Deus, quanto elas destroem a família, através da pornografia, através dos seus conceitos, através das ideias, através da mídia, como a família vem sofrendo, as nossas famílias estão sofrendo por causa da iniquidade do povo, a mesma coisa e mais, o comentarista diz aqui, o padrão de uma vida santificada. Queridos, viver uma vida santificada hoje é um preço alto, principalmente para vocês jovens. Eu sei que não é fácil viver um padrão de vida santa no trabalho, na escola, entre a família. Eu sei que não é fácil, mas Deus te conclama hoje, Deus te chama hoje para que você possa ser como um Abacuque, como um Jeremias, um intercessor que enxergue a realidade dos fatos. A Bíblia faz isso com você. A Bíblia abre os seus olhos, abre o seu entendimento ao ponto de você entender o que está acontecendo. Você não pode viver ao léu como se nada tivesse acontecendo de anormal. Não! A Bíblia revela a você que nós estamos vivendo tempos assim difíceis. Então basta você, diante de Deus, nesta manhã, se colocar à disposição do Senhor, abrir mão dos seus próprios conceitos, abrir mão, sabe, das suas próprias ideias e enxergar a palavra de Deus e deixar ela falar ao seu coração e revelar a você como você deve caminhar, como você deve se conduzir no meio dos seus colegas, no trabalho, na escola, sabe, na rua onde você mora, junto dos seus parentes e familiares, como você vai se comportar, como você vai agir. E você deve fazer isso, meu jovem, para a glória de Deus, para que você tenha um futuro brilhante, para que você tenha lá na frente a possibilidade de olhar para trás e dizer assim, Deus tem me conduzido, Deus me conduziu lá no passado e ainda continua me conduzindo. É maravilhoso isso. Muito bem, continuando aqui, o comentarista fala que a prostituição e outras formas veladas da mercantilização dos corpos, levando à objetivação dos seres humanos. Ou seja, hoje tudo que vende, tudo que se propaga é através da prostituição, é através do corpo humano. Olha que coisa terrível. Queridos, a palavra de Deus, ela nos mostra essas coisas. O homem, ele é assim, desde o passado. Por causa da pornografia, por causa da prostituição, não era diferente, não foi diferente na época de Abacuque. Hoje é a mesma coisa.
Você vê uma propaganda de um refrigerante, vê uma propaganda de uma roupa, de um tecido, de um veículo, tudo gira em torno da beleza física, da aparência física e, naturalmente, por trás a sensualidade e que está envolvida com a sexualidade. É claro essas coisas para nós. Muito bem. Eu queria que você fosse comigo aí na sua revista para o número 3 da primeira parte. Diz, é chegado a hora. Por anos, não só Abacuque, mas muitos outros foram alertados, foram alertado o povo quanto ao juízo de Deus por suas más escolhas. Um nítido exemplo encontramos em Jeremias, que gastou sua vida chamando o povo ao arrependimento e sendo castigado paulatinamente por isso. Para Abacuque, não havia mais nada a fazer além de questionar a Deus em prol dos judeus, dos justos que ali estavam, que sofreriam também as consequências dos juízos de Deus. O profeta clamava, movido pelo amor a Deus, pelo desejo ardente de restauração, mas não por mãos ímpias, e por sua dor ao ver os justos serem vítimas das mesmas atrocidades que seriam impostas aos iníquos. Veja bem, é importante salientar isso aqui. Deus é um Deus de justiça, queridos. Deus é um Deus de justiça. Nós veremos isso também um pouco mais na lição à frente. O profeta aqui, ele alertava o povo, ele chamava o povo ao arrependimento. E o povo não ouvia. E o comentarista, inclusive, outra vez, fala de Jeremias, que também fez a mesma coisa, porque os dois são contemporâneos, viveram na mesma época. E aqui, o profeta está entendendo e já percebeu que quando o juízo de Deus vier, quando os caldeus, os babilônicos vierem e entrarem na cidade, queridos, vão destruir todos. Todos vão sofrer, todos vão pagar. Não só aqueles que praticavam o mal, não só aqueles que estavam envolvidos com as idolatrias, com as orgias da época, com as coisas terríveis da sua época, não. O juízo de Deus vinha e viria para todos, inclusive aqueles que não estavam, talvez um remanescente, um pouco daqueles que não estavam envolvidos, porque a justiça de Deus viria e viria para todos. Isso é muito sério, queridos. É muito sério isso. Eu vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo para você dessa pandemia que nós estamos vivendo. Ou você acha que isso não é a permissão de Deus para a humanidade? É um juízo de Deus e vem para todos. Todos nós, crentes, não crentes, piedosos e não piedosos, salvos e não salvos, estamos sofrendo a justiça de Deus. E é assim que Deus faz. O problema é que nós queremos colocar na mesma medida a justiça de Deus com a nossa própria justiça. E nisso nós erramos, porque a nossa justiça, diz a palavra de Deus, que o melhor de nós é como um trapo de imundície. Então preste atenção nisso. A justiça de Deus, ela é diferente da minha e da sua justiça. Assim como o amor de Deus é diferente do meu amor, do nosso amor para com o amor com Deus. A medida do amor de Deus é a mesma medida de justiça. Então Deus tem o jeito de fazer, o jeito de agir. E aqui não seria diferente. Deus ia vir, ia usar os caldeus para destruir Jerusalém, queridos. Ia destruir o templo, ia destruir os muros, iam colocar fogo nas casas. Pessoas morreriam, pessoas iriam ser trucidadas. É algo terrível. Então devemos ter consciência dessas coisas. Porque por mais que soframos as consequências dos pecados, por mais que não estejamos envolvidos, mas de alguma forma viemos sofrer, nós devemos estar ligados em Deus. Devemos estar firmados em Deus. Por quê? Porque nós sabemos que isso aqui para nós é passageiro. Que por mais que aconteça tragédias na nossa vida, nos nossos familiares, aqueles que são servos de Deus, por mais que aconteçam coisas terríveis, nós iremos para o céu. Há uma mansão celestial nos aguardando. Você precisa ter isso na sua mente. Para a glória de Deus, você precisa pensar nisso.
Muito bem. Vamos aqui agora para a segunda parte da nossa lição. Vai falar sobre o castigo de Judá. Número 1, bênção ou maldição. Moisés, ao final do Pentateuco, é usado por Deus para proferir ao povo 3 discursos impressionantes em amplitude e em efeitos para a posteridade. E um desses discursos há uma importante consideração. Diz assim: eis que hoje eu ponho diante de vós bênção e a maldição. Olha o que Deus, através de Moisés, está colocando para o povo. A bênção, quando ouvirdes os mandamentos do Senhor nosso Deus, que hoje vos mando. Porém, a maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus. Então, queridos jovens, preste atenção. Deus, Ele está mostrando para mim e para você que existe o caminho da bênção e o caminho da maldição. Cabe a você, pelo Espírito Santo, discernir qual é o caminho de Deus e qual não é o caminho de Deus. Está diante de você, para que você possa escolher. E veja que diz assim a palavra do Senhor: a bênção quando ouvirdes o mandamento. Essa palavra ouvir, esse verbo ouvir, não é só de escutar. É de se envolver, é de praticar, é de obedecer os mandamentos de Deus. Porque aqui diz o seguinte: a maldição é se não ouvirdes, ou seja, se não obedecer o mandamento do Senhor vosso Deus e se desviares do caminho do Senhor que hoje te ordeno. Essas palavras estão escritas em Deuteronômio, capítulo 11. Então, queridos, Moisés aqui demonstrava ao povo o quanto é importante de escolher as duas formas, os desafios diários que são determinados quanto ao futuro. Exatamente essa palavra, queridos, é para você. Tão jovem ainda, há um futuro pela frente. Você precisa escolher o caminho da bênção. Não escolha o caminho da maldição. Mas, pastor, como que eu vou identificar nessa minha caminhada se eu estou no caminho da bênção, da maldição? Queridos, é a coisa mais simples. Tudo aquilo que você se envolve, tudo aquilo que você olha, tudo aquilo que você pega, tudo aquilo para onde você vai, se todas essas coisas que você faz no seu dia a dia são coisas que te aproximam de Deus, que te leva a buscar a Deus, que te leva a orar, que te dá prazer de estar na casa de Deus, que te faz envolver com as coisas de Deus, então, querido, este é o caminho da bênção. Agora, quando você trilha por caminhos no qual você não tem ânimo de ir à igreja, não tem vontade de fazer parte de algum ministério da igreja, não está disposto a ajudar as coisas da igreja, não está afim de assistir a escola bíblica dominical, alguma coisa que você faz e que está tirando a sua vontade e a sua comunhão com Deus. Queridos, é óbvio, é claro, você é inteligente, você está percebendo que você está pelo caminho da maldição. Então faça isso para a glória de Deus. Se porventura você está caminhando por caminhos da maldição, pare em nome de Jesus, meu jovem. Pare com isso e entre pelo caminho da bênção. Se arrependa dos seus maus caminhos e entre pelo caminho da bênção. Diz aqui a validade dessas palavras é tão real hoje quanto era nos dias de Moisés e Abacuque. Temos diante de nós a escolha, bênção ou maldição. Tudo dependerá da forma como conduziremos os nossos passos. Aquilo que semeamos também colheremos. Ou seja, o que você está plantando hoje, você vai colher lá na frente. Então, o que você tem plantado, meu querido jovem? O que você tem plantado agora? Enquanto você é novo, é moço, moça, jovem, ainda tem muita coisa para acontecer na frente. O que você tem plantado agora? Preste atenção nisso. Plante coisas de Deus, plante coisas boas, bênçãos, para que você mais à frente você possa colher frutos gloriosos, maravilhosos na sua vida. Ainda continuando aqui na nossa lição, Deus não é indiferente ao pecado e à injustiça, mas para todas as coisas há um tempo determinado. A aparente aceitação divina do que acontecia em Judá nos tempos de Jeremias e Abacuque não representava uma passividade, mas sim um período necessário até que o juízo fosse determinado e finalmente protagonizado pelos caldeus. Ou seja, as coisas estavam acontecendo, não estavam acontecendo aleatoriamente, não.
O povo estava lá se afastando de Deus, se envolvendo com os outros povos, adorando outros deuses, a iniquidade aumentando. Deus não estava aquém não, querido. Da mesma forma hoje. Deus não está de braços cruzados, olhando do alto para ver o que vai acontecer, não. Tudo já está determinado, tudo já está estabelecido. Se tem algo que a palavra de Deus nos mostra, querido, é o fim de todas as coisas. Por isso eu disse para vocês no início, nós temos a palavra de Deus para nos mostrar, para abrir os nossos olhos daquilo que está acontecendo hoje e do que vai acontecer amanhã. Nós somos privilegiados com a palavra de Deus. E aqui, na época de Abacuque, a mesma coisa. O povo estava lá fazendo as coisas toda errada. E parecia que Deus, para eles, que Deus nunca ia agir. Porque os profetas falavam, olha, se arrepende, uma hora as coisas vão acontecer, ou Deus vai usar um povo e nós vamos sofrer e o juízo de Deus vai chegar. E aí passava um dia, 2 dias, 1 ano, 2 anos, e isso nunca acontecia e o povo não estava nem aí. Mas chega a hora que Deus derrama a sua justiça. E vimos aqui então, 2, o sofrimento do justo. O profeta questionava com o coração apertado sobre o sofrimento dos justos, mas também compreendia o destino impiedoso que se desenhava sobre os seus compatriotas, que se lançaram a uma vida de iniquidade. Por que os babilônicos? Essa indagação queimava o coração de Abacuque. O fato desse povo ser ímpio, os babilônicos eram ímpios e praticantes das mais terríveis abominações, não ajudava na digestão de tão triste realidade, muito pelo contrário. Deus, querido, preste atenção no que está dito aqui na nossa lição, Deus estava empregando um povo ainda mais ímpio e pecador para trazer juízo ao seu povo. Deus deixou bem claro que também no tempo certo os caldeus pagariam por suas atrocidades e iniquidades. Porém, naquele momento, Deus iria usar os caldeus como instrumento de juízo do povo de Deus, do povo de Judá. Deus tem a forma de trabalhar, queridos. Deus tem um jeito de fazer. 3, pela fé. Um dos versículos mais conhecidos da Bíblia Sagrada define com precisão o que é fé. Diz assim, está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 1, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não veem. Ou seja, é a fé que nos dá sentido ao ato de orar. Por que o comentarista está colocando isso? Porque quem tem fé crê que Deus nos ouve e nos fortalece em meio à nossa caminhada, anunciando o reino de Deus. Pela fé vencemos os mais diversos desafios e nos enchemos de ousadia em meio ao caos, pois sabemos que o Pai, o nosso Deus, está conosco. E foi a fé o elemento chave apresentado por Deus ao profeta. Por que o comentarista está colocando isso aqui? Porque nós vivemos dias parecidos, dias iguais a de Abacuque. E é pela fé que Abacuque, então, é revelado e mostrado que lá na frente Deus iria mudar as coisas. Queridos, presta atenção nisso, meu querido jovem. Nós precisamos desta fé. Diz aqui, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. O que nós esperamos? Nós esperamos dias melhores? Sim, esperamos dias melhores. E se esses dias melhores ainda não vierem nesse tempo nosso aqui, nossos dias melhores serão no céu. Será com o nosso Jesus. E a fé é a prova das coisas que não se veem. Então quando nós olhamos para o mundo, é impossível às vezes enxergar melhorias. Mas pela fé que nos leva a orar, que nos leva a envolver com Deus, a nos envolver com Deus pela fé, isso é glorioso. Nós temos comunhão com Deus pela oração, pela leitura da palavra, pela nossa igreja, a comunhão dos santos reunidos como membro do corpo de Cristo, membro da igreja. Então, é nisso que nós nos apoiamos, nós temos fé que por mais que o mundo ande de mal a pior,
por mais que a iniquidade está aumentando, o amor esfriando, mas pela fé nós cremos, glória a Deus, que dias melhores virão. Ah, meu querido jovem, que haja essa alegria, esse fervor no seu coração, que esta fé que nos remete ao futuro, a um tempo de glória com Jesus, que essa fé possa arder no seu coração. Porque se você tiver essa fé, os encantos deste mundo, as bandejas dessa vida, que são belas, que são atraentes, você sabe disso, elas não vão te comover. Você vai olhar, você vai perceber que aquilo ali é uma falácia. Por quê? Porque dentro de você ferve esta fé, queima esta fé, que é o desejo de um dia estarmos com Jesus. Muito bem. Agora, a terceira parte diz a oração de Abacuque. 1. O homem que questionou Deus. Isso é muito interessante. Os profetas que escreveram livros na Bíblia dirigiram suas palavras às pessoas específicas ou ainda a todo um povo. Porém, com Abacuque foi diferente. O seu livro registra palavras que nos mostram um profundo diálogo entre o profeta, no caso Abacuque, e Deus. Em toda a Bíblia Sagrada, é raríssimo encontrarmos personagens que receberam de Deus ou tiveram essa ação, a autorização, dizer assim, como diz o comentarista, para questionar abertamente Deus. Aí ele vai nos lembrar que Moisés, num determinado momento, intercede pelo povo, que era teimoso, Deus queria exterminar o povo, então, numa certa teimosia, num questionamento, e Moisés vai interceder pelo povo, vai dizer, Senhor, não faça isso. O que dirão os povos? Que o Senhor tirou o povo do Egito para destruí-lo aqui no deserto. Não faça isso. Tenha misericórdia. Então Deus vai ouvir Moisés nesse caso. Outro caso muito conhecido se refere então a Abacuque. No início do capítulo 1, o profeta se entristece mediante a injustiça que impera no meio do seu povo e pergunta por que Deus não intervém. Até quando, Senhor? O profeta vai exclamar, até quando clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei, violência, e não me salvarás. Está registrado em Abacuque, capítulo 1, nós lemos aqui no início da aula. Já mais adiante, o questionamento é mais cirúrgico, abordando a aparente passividade divina, enquanto o ímpio destrói e humilha aquele que é justo. Ou seja, todos sofreriam, todos em Judá iriam sofrer. Mas como pode o Senhor soberano permitir que um homem o questione de forma tão direta? A resposta é simples e animadora, diz o comentarista. O questionamento de Abacuque, assim como de Moisés, foi originado em uma relação de profunda intimidade com Deus, protagonizando por alguém que buscava servir ao Senhor com inteireza de coração, permitindo-se ser guiado em tudo pela direção divina. Ou seja, querido, as pessoas dizem assim, às vezes a pessoa está passando por uma dificuldade e as pessoas falam assim, não questione Deus, não é perguntar para que Deus, pergunta por que Deus. Talvez você já tenha escutado alguém dizer assim. E lendo o profeta Abacuque, eu vou te dizer, ouso a te dizer, que pelo Espírito Santo, sim, nós às vezes questionaremos Deus. Agora, qual é a motivação do meu coração, do seu coração, para questionar alguma coisa a Deus? É um questionamento egoísta, por benefício próprio, ou é um questionamento que visa a outras pessoas, no qual você está intercedendo por outras pessoas? Porque nesse caso aqui, Moisés, como nós vimos, intercedeu pelo povo, não foi por ele. Porque Deus falou assim, Moisés, eu vou eliminar todo mundo, vou matar todo mundo e faço de você uma grande nação. Moisés, não, Senhor. Ele intercede pelo povo. Abacuque também aqui está intercedendo pelo povo. Não é por ele. É pela tristeza de ver como o povo vai... O cativeiro, Babilônia, a destruição, o templo, os muros, as coisas de Jerusalém. Então ele questiona a Deus visando
as outras pessoas. E esse é um ponto que eu queria que você refletisse muito comigo, que é importante, porque nós estamos falando de intercessão. Então, queridos, é importante você se colocar, e você deve, alunos, você deve, meus jovens, se colocar muitas vezes em posição de intercessão por outros. Você deve interceder pelos seus colegas, deve interceder pelos irmãos da igreja, você deve interceder pelos seus familiares, sim. E haverá, às vezes, situações que você vai questionar, Senhor, para que você está fazendo isso? Tem misericórdia, entra com a tua graça, entra com a tua provisão. E de forma que você intercede por eles, mas com o coração correto, com o coração achegado a Deus, com intimidade com Deus, não um questionamento egoísta. Eu vou dar um exemplo. Senhor, por que o Senhor está fazendo assim comigo? Senhor, eu estou questionando o Senhor, por que o Senhor me fez perder esse trabalho, me fez perder um ente querido? Sabe, esses questionamentos egoístas, que você está olhando só para dentro de si? Esse questionamento não serve, querido. Esse questionamento, meu jovem, não serve. Então, você deve interceder pelas pessoas, você deve orar pelas outras pessoas, sim, e quem sabe uma hora você vai até questionar Deus, mas que esse questionamento, como fez Abacuque aqui, é um questionamento que visa, sabe, as pessoas, visa o outro, a misericórdia de Deus sobre a vida de outras pessoas também. Muito bem. Agora o 2 aqui vai falar sobre o poder da intercessão. Quando alguém se permite chegar na dimensão de intimidade com Deus, alcançada por Abacuque, como foi o profeta Abacuque, o questionamento passa a ser envolto em uma prática de intercessão pelos justos. Nesse sentido aqui, o questionamento não é movido pela simples discordância, ou seja, ele não está discordando porque Deus vai usar um povo truculento, um povo violento, um povo ainda pior do que os judeus, vamos dizer assim. Ele não está aqui questionando e discordando de Deus, não. Mas sim por uma série de sentimentos e virtudes que nós conhecemos bem. Olha que coisa interessante. E que seria, séculos mais tarde, muito bem explanado pelo apóstolo Paulo. E qual é, então, o sentimento que pode nos levar, às vezes, até questionar a Deus, intercedendo por outros? Nós vamos ver isso. Está registrado em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, que é o quê? O fruto do Espírito. Então, quando eu oro ao Senhor, que eu estou intercedendo por alguém, mas porque eu estou amando, porque há gozo, paz, o fruto do Espírito, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, temperança, aí sim, porque era isso que havia no coração desse profeta. Era isso que havia no coração dos profetas. Amor pelo povo, para que eles não perecessem, para que eles não morressem sem Deus. Muito bem, então a intercessão, aqui, diz o comentarista, é o ato de mediar em favor de alguém. Então, querido jovem, presta atenção nisso. Por isso nós insistimos tanto para que a gente tenha a alegria de estarmos juntos orando. Eu queria incentivar você, eu queria, de alguma forma, te impulsionar a estar sempre presente nos nossos cultos de oração. É muito bom nós estarmos reunidos orando e nós temos essa oportunidade aqui na nossa igreja, na nossa jornada de oração, por exemplo, onde nós podemos interceder uns pelos outros, conhecer a aflição do outro e poder orar por outro, interceder, se colocar no lugar, como diz aqui o comentarista, mediar em favor de alguém. Então eu queria te desafiar a não perder esses momentos, a se envolver mais com os períodos de oração, a fim de que você possa ter a alegria, o privilégio de orar, de interceder por alguém. Muito bem. 3, um coração cheio de esperança. A sensibilidade de Abacuque nos impressiona. Se atentarmos para 2 unidades temáticas, os primeiros 2 capítulos e o último, perceberemos uma marcante diferença entre elas. No primeiro momento, o profeta exprime um sofrimento devastador,
ao ponto de questionar Deus e chorar pelos justos que sofrerão no cativeiro. Mas alguma coisa acontece. O pai responde e revela um grande segredo para a caminhada triunfante do crente, ou seja, a fé. Abacuque agora com essa fé, com essa mensagem de fé bem gravada em sua mente, agora ele é capaz de ver o invisível e estava pronto para um novo tempo de esperança. Por isso, querido, que o profeta Abacuque vai escrever, como nós lemos aqui, porquanto, ainda que a figueira não floresça. Queridos, só pode falar essas palavras você, meu jovem, se você realmente crer em Deus, se você tiver uma fé firmada em Cristo Jesus como seu Senhor e o Salvador da sua vida. Olha que vai dizer, mesmo que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto, ou seja, mesmo que as coisas não aconteçam na minha vida como eu imaginava, mesmo que eu passe por necessidade, mesmo que eu passe momentos de fome, mesmo que o produto da oliveira não minta, os campos não produzam mantimento, mesmo que as coisas não aconteçam como eu espero, como eu sonho, como eu desejo. O que diz aqui? Todavia, eu me alegrarei no Senhor, eu vou exaltar o Deus da minha salvação. Olha que coisa gloriosa! Ou seja, Deus é tudo para mim, porque Ele é o meu Salvador, mesmo que nada aqui na vida aconteça, as coisas não aconteçam como eu sonho, porque eu sei, jovem, você sonha com o seu futuro, você tem planos para o seu futuro e deve ter planos, sim, deve sonhar, deve planejar e deve correr, sim, em busca dessas coisas. Mas se isso não acontecer, você vai se frustrar? Você vai desanimar? Você vai culpar alguém? Vai culpar a Deus? Ou você vai dizer, como o profeta Abacuque, cheio de fé aqui? Porque no início ele questiona, mas depois Deus abre os olhos dele. Não é isso que Deus está fazendo na sua vida agora, nesse momento? Estudando essa lição? Eu disse a você isso, que nessa lição Deus poderia abrir os seus olhos para que você pudesse entender a realidade das coisas que estão acontecendo nessa atualidade. E é isso que Deus quer fazer com você. Então, que o seu foco seja glorificar a Deus, exaltar a Deus, o Deus da sua salvação. Por quê? Porque, meu jovem, mesmo que as coisas não aconteçam da forma que você sonha, planeja, que você espera, mesmo assim, adore ao Deus da sua salvação. Porque Deus é o teu Salvador, o teu Redentor, glória a Deus. Você sabe que o fim será melhor na eternidade, glória a Deus nas alturas. Bendito seja Deus. Muito bem. E agora chegamos então à conclusão da nossa lição. E antes de concluir, como hábito, nós iremos, nesse momento, ofertar ao Senhor. Antes de eu trazer aqui a palavra de conclusão, eu quero abrir aqui esse momento, vai aparecer no canto do vídeo as nossas contas, a ferramenta do PicPay, do Pix, de forma que você possa ofertar na casa do Senhor. É outra coisa, meu jovem, que eu quero alertar você. Quando você faz isso com liberalidade, quando você faz isso com alegria, Deus prospera a sua vida. Eu não estou dizendo prosperidade de riquezas, sabe? Aquelas coisas de você andar no melhor carro, na melhor casa, não. Não estou dizendo isso. Mas quando você tem um coração prazeroso, sabe, liberal com as suas ofertas, com o seu dízimo, será, meu jovem, que você tem dizimado corretamente na casa do Senhor? Tem sido fiel a Deus? Sabe, querido, a salvação, essa fé que nós estudamos aqui, ela passa pelo bolso. Passa pelo bolso. Parece uma frase pesada, mas é uma grande realidade. Se você não tem prazer de servir ao Senhor, de devolver ao Senhor ou de entregar ao Senhor aquilo que Deus tem suprido na sua vida, então isso mostra que o seu coração não tem um coração voltado para Deus. Então nessa hora, reveja isso também. Quando nós falamos de oferta, nós não estamos só a um momento que tem que juntar o dinheiro para pagar as contas da igreja. Não, queridos, não é isso. É o momento que você, com alegria, você está demonstrando a Deus que você reconhece que tudo que Deus está fazendo na sua vida e fará na sua vida é Ele, é dele. Então faça isso com liberalidade, oferte ao Senhor com alegria. Se você não tem feito isso, passe a fazer isso para a glória de Deus. Passe a fazer para que Deus continue
né, ou possa prosperar a sua vida, porque eu tenho certeza que você que me escuta aí, todos os jovens que me escutam aqui, todos querem ser prósperos, todos querem ter uma condição boa financeira, todos não querem passar aperto financeiro. Então, queridos, aprenda a valorizar o momento de ofertório, aprenda a valorizar o dízimo, a entrega do dízimo, devolução do dízimo, os seus votos. Faça isso para a glória de Deus. Muito bem. Concluindo a nossa lição. Diz assim a conclusão: a intercessão tem um grande valor e Deus inclina-se para ouvir quem clama. Na intercessão, as portas são abertas, a sede é saciada, o milagre acontece. Tanto quem intercede quanto aquele que é contemplado pela intercessão são abençoados pelo Senhor. Vou te dar um exemplo. Jó. Lembra da história de Jó? Jó sofreu afronta dos seus amigos. Quando seus amigos chegaram, Jó naquela calamidade, Jó esperava ouvir palavras de consolo, mas não foi isso que ele ouviu. Ele foi julgado injustamente e até mesmo condenado por seus amigos injustamente. Teologias erradas, conceitos errados. Ele deveria confessar que ele estava em pecado e nada disso estava acontecendo. E lá na frente, no fim da história, no livro de Jó, Jó vai interceder pelos seus amigos. E é nesta oração de intercessão que Deus muda o cativeiro de Jó. Olha que coisa gloriosa, querido jovem. Você tem o privilégio de ajudar as pessoas, orando por elas, intercedendo por elas, e no mesmo momento, Deus cuidando de você, abençoando a sua própria vida. Então, que você possa experimentar isso de Deus. Sabe, é uma experiência que você, como jovem, precisa viver. É importante isso para a sua vida, para a sua caminhada. Foi através da intercessão que o profeta presenciou o caos, né, se transformar em esperança. Intercedendo, Abacuque sentiu medo de transformar em paz diante do Deus que promove nos seus filhos a certeza da salvação. Então, queridos, Deus faz estas coisas. Que esta lição possa surtir efeito, meu jovem, minha jovem que me escuta. Que essa lição possa surtir efeito no seu coração. Que esta lição possa fazer você mudar os conceitos da oração, dos momentos em comunhão junto com a sua igreja, junto com a nossa igreja. É importante você ter essa noção do qual privilégio nós temos de interceder por outros. Então, que essa lição possa marcar e continue firme para a glória de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, meu querido jovem, minha querida jovem. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Glória a Deus.